Afinal, o que realmente define o Brasil? Para responder essa pergunta, não tem lugar melhor para a gente olhar do que a nossa Constituição. Então, nos próximos minutos, vamos mergulhar juntos nesse projeto fundamental que molda a nação desde a sua identidade básica até sua missão no mundo. E antes da gente entrar de cabeça, que tal um mapa? Olha só que interessante. Este gráfico mostra onde os especialistas mais focam quando analisam a Constituição. Repara que os objetivos da nação e as relações internacionais lideram. Isso já dá para a gente uma pista muito clara de quais são os pilares mais importantes que vamos explorar aqui. Então, o nosso roteiro é bem direto. A gente começa entendendo a identidade do Brasil, depois a gente vê como o poder se organiza, qual é a missão do país, como ele se posiciona lá fora e, para fechar, vamos decifrar uns termos políticos que são essenciais. Bora lá! Certo. Nosso primeiro ponto, a identidade constitucional. Pensa assim, se o Brasil fosse uma pessoa, como a Constituição descreveria essa pessoa? Qual é a essência dela? É isso que a gente vai ver agora. A pergunta-chave aqui é bem simples. Em cima de quais pilares o Brasil foi construído? A resposta está em 5 fundamentos essenciais. E aqui estão eles. Primeiro, a soberania. O que isso quer dizer na prática? Que o Brasil é dono do próprio nariz, não se subordina a nenhum outro país. Depois, cidadania, que é o nosso direito e dever de participar da vida do país. Em seguida, um princípio central, a dignidade da pessoa humana, que coloca o ser humano em primeiro lugar. Temos também os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, buscando um equilíbrio entre economia e bem-estar social. E, para fechar, o pluralismo político, que garante espaço para todas as ideias democráticas. Ufa, parece muita coisa para decorar, né? Mas calma que para isso existe um macete genial. Só, si, di, va, plu. Só de soberania, si de cidadania, di de dignidade, va de valores sociais e plu de pluralismo. Assim, fica bem mais fácil de lembrar desses pilares todos, né? Ok, então a gente já entendeu o que o Brasil é na sua essência. Agora, a grande questão é como essa máquina toda funciona. A resposta para isso está na famosa separação dos poderes. É aqui que a gente vê o famoso sistema de freios e contrapesos em ação. Cada poder tem sua tarefa principal, sua função típica, mas o segredo do equilíbrio está nas funções atípicas. Porque o legislativo, que faz as leis, também pode julgar um presidente. Exatamente para que nenhum poder fique forte demais. É como se fosse uma dança bem coreografada, sabe? Um poder fiscaliza o outro para garantir que o sistema todo permaneça independente e equilibrado. Beleza, já vimos o que e o como. Agora falta a pergunta mais profunda: o porquê? Qual é a missão do Brasil? Onde a gente quer chegar como nação? Qual é o propósito maior de tudo isso? E olha, a Constituição não deixa essa questão no ar, não. Ela vai direto ao ponto e define, preto no branco, quais são as metas que devem guiar todas as ações do governo. E não são metas pequenas, viu? São objetivos bem ambiciosos. A Constituição fala em 4 grandes missões: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento do país, erradicar a pobreza e diminuir as desigualdades e, por fim, promover o bem de todo mundo, sem nenhum tipo de preconceito. É basicamente a bússola moral e social do Brasil apontando o caminho a seguir. E claro, para a gente não esquecer desses 4 verbos de ação, tem mais um macete na área, com GAERRA Pro, um para cada objetivo: construir, garantir, erradicar e promover. Uma forma bem prática de fixar a missão do país. Ok, já olhamos para dentro, para a nossa missão interna. Agora, vamos virar o holofote para fora, para a arena global. Como o Brasil se apresenta para o resto do mundo? Quais são as regras que guiam a nossa política externa? E, mais uma vez, a resposta para essas perguntas define a nossa identidade internacional e está toda lá, bem clara, na Constituição. A lista é um pouco longa, eu sei, mas a ideia central é bem clara. O Brasil valoriza a própria independência, mas também defende os direitos humanos, a paz e a igualdade entre as nações. Um ponto importante: o país defende a não intervenção nos outros, mas ao mesmo tempo repudia com todas as letras o terrorismo e o racismo, se comprometendo a cooperar com outros povos. Tá, mas como é que a gente decora essa lista toda? Bom, com o macete talvez mais criativo de todos. É a frase: ainda não comprei Recós. Cada pedacinho dela corresponde a um dos 10 princípios. Por exemplo, o comprei tem defesa da paz.
Pode parecer complicado à primeira vista, mas é um exemplo perfeito de como uma ferramenta dessas ajuda a organizar um monte de informação na cabeça. Certo, estamos chegando na nossa reta final e para fechar com chave de ouro, vamos descomplicar alguns termos que a gente ouve por aí o tempo todo, mas que às vezes dão um nó na cabeça e são cruciais para entender essa estrutura toda. Vamos começar com dois termos que muita gente confunde: Estado e governo. Pensa assim, a forma de Estado é um mapa do poder. No Brasil, esse mapa mostra uma federação, ou seja, o poder é dividido entre União, Estados e municípios. Já a forma de governo são as regras do jogo para quem governa. No Brasil, é uma república, o que significa que os líderes são eleitos pelo povo por um tempo determinado. A mesma lógica vale para regime e sistema. O regime político responde à pergunta quem tem o poder. No Brasil, a resposta é o povo, portanto, uma democracia. Já o sistema de governo explica como os poderes executivo e legislativo se relacionam. E aqui é o presidencialismo, onde o presidente acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo, separado do legislativo. E todos esses conceitos que a gente viu, república, democracia, convergem para uma única frase, que talvez seja a mais importante de toda a Constituição. Ela é o coração da democracia brasileira. Todo o poder emana do povo. Ou seja, o poder é do povo, que o exerce votando em representantes ou, em alguns casos, de forma direta. É a síntese de tudo. E com isso a gente encerra com uma reflexão. Vimos aqui a planta baixa da nação, o projeto ideal que está na Constituição. Mas fica a pergunta, né? O quanto a construção do dia a dia, a nossa realidade, corresponde a essa planta original? É uma questão que não tem resposta fácil, mas que com certeza nos convida a continuar observando e aprendendo.